Começa. Boa noite, estamos aqui para apresentar o seminário como nota parcial proposto pela disciplina de manejo de fauna silvestres, na qual a professora Virgília ministra, e foi nos proposto o tema manejo voltado para a conservação das espécies e soltura de animais. O nosso grupo é composto por mim, Leonardo Aguiar, Leonardo Militão, Gabriel Maculan e Luciene. Apresente vocês aí, gente, para a professora fazer contato. Opa, Gabriel, tudo bem? Você já me conhece, professor? Estamos aí de novo. Leonardo. Leonardo Vira Militão, professora, a senhora também me conhece. Pode dar a sequência, né? Luciano? Sim. Vamos então dar sequência aqui. Bem, a gente vai falar um pouco sobre conservação dessas espécies e soltura dos animais, né? Num país tão rico como o Brasil, é muito importante a gente ter esse diálogo, ter uma conscientização, e para isso existem métodos que são utilizados para fazer essa conservação dessas espécies, tanto no nosso país quanto em outros países do mundo, e que são muito bem utilizados aqui na nossa região. Pode passar. Bem, como a gente pode ver, existem algumas espécies de animais na nossa fauna aqui. Aqui um exemplo, o tamanduá e o pássaro da lua. Pode passar. Bem, nessa questão aqui sobre o manejo para conservação e soltura, a gente pode falar, o Brasil é detentor da maior biodiversidade do mundo, sendo elas distribuídas em vários biomas. A gente tem a floresta amazônica, Mata Atlântica, Caatinga, Cerrado, dentre mais alguns. E eles vêm atualmente enfrentando a ação de um comércio nem um pouco favorável para a nossa biodiversidade e o meio científico. Hoje a gente abriga mais de 20% do número total de espécies da Terra, que é um número bem expressivo, né? Bem, aqui a gente tem uns animais que atualmente voltou a ser um pouco mais da fala, né, que é o lobo-guará. Todo mundo sabe da nota de R$200. O lobo-guará, como que eu poderia falar dele? Ele é um animal que, ele por sua maioria, vive sozinho. E um dos principais fatores que afetam a população do mesmo é a redução drástica dos ambientes ideais e a manutenção de populações. Essa ameaça ainda é mais potencializada quando se observa que grande parte da área de ocorrência da espécie já está convertida em campos agriculturáveis e em campos destinados à pecuária. É um animal que ele vive na área de cerrado e atualmente acho que a área do Brasil que foi mais convertida para sistemas agrícolas, né? E vale ressaltar também, Leonardo, que é uma das áreas mais que se teve perda da sua composição original. A Amazônia sim tem a perca, a Mata Atlântica também, mas o Cerrado é bem expressiva essa perca, na qual é o habitat do lobo-guará, né? Sim. Então, a questão de legislação, né, pela ocorrência do percentual, né, de 35% exigido por lei de percentual de reserva na região do Cerrado. Isso também atrapalha um pouco a conservação da espécie. E isso aqui na reserva legal, na Amazônia legal, né, Gabriel? Aí vale ressaltar também para as demais regiões do país, na qual é composto por cerrado, é 20% apenas. Bem, agora já na questão da águia cinzenta, ela é uma espécie de ave que ela é muito mais limitada a áreas alagadas. Então, ultimamente a gente teve essas queimadas do Pantanal e são áreas de ocorrência da mesma, sendo que uma das principais ameaças que coloca essa espécie em risco é a perca de habitats adequados. Os campos e outras formações abertas são, em geral, os primeiros ambientes a serem convertidos ou alterados em uma paisagem. Bem, a gente tem no Cerrado, onde se concentra a maior população da espécie e que está sendo devastada em taxa alarmante, né? A grande questão dessa águia é que essas percas de habitats,
elas também são muito afetadas pela invasão de plantas exóticas, no caso, plantação de soja, ou então pela própria silvicultura. A destruição descaracteriza especificamente o sítio de reprodução dela. Então você tem uma perca muito grande, já que você está quebrando o ciclo da vida da espécie, né? E bem como a gente viu nesse último tempo, as queimadas que estavam devastando o Pantanal, a gente teve uma grande perca de animais dessa espécie. Então a gente tem que ter um manejo adequado, um resgate, para tentar conservar e reduzir essas percas. Vou fazer mais. Bem, o largatinho pintado, esse aí já é uma parte um pouco mais, vamos falar assim, ele habita locais que são os afloramentos rochosos, ou seja, ele é praticamente de locais bem extremos. A sua dieta é basicamente carnívora e ele procura ativamente por vários tipos de artrópodes que consome. Uma das principais ameaças dessa espécie são as alterações dos planaltos de araucária, devido à criação de gado, extração madeireira, supressão da vegetação, vias queimadas e a expansão das monoculturas de árvores exóticas. É aquela parte que até o Leonardo Edgar já falou sobre a perca de habitat. Do mesmo jeito que o Cerrado já está sendo extremamente degradado, a Mata Atlântica, por ter sido o primeiro habitat de contato dos desbravadores do tempo da descoberta, que a gente pode dizer descoberta entre aspas, é atualmente o domínio fitossociológico que mais perdeu vegetação em toda a história do Brasil, né? Isso mesmo. Bem, uma outra questão muito interessante aqui que a gente tem que colocar é a questão da biopirataria, que vem sendo um dos maiores vilões ao combate à conservação das espécies. Por quê? Porque esses animais, geralmente, eles apresentam algumas substâncias, no caso de alguns répteis, como sapos, ou também outros vertebrados, como jararaca, ou até mesmo artrópodes, como aranhas, são animais que têm um carbono muito alto, até mesmo pelo preço dessas substâncias que são encontradas nesses animais. Vocês podem ver aqui, eu fiz uma tabela para tentar explicar um pouco. Você vê a discrepância dos valores do preço do animal no mercado com o preço da substância extraída desse animal, sendo que você pode ter substâncias como a aranha marrom produz, que podem chegar até $24.570. Isso falando apenas em questão de unidades como gramas ou ml desse produto. Esse valor é um valor chega a ser alto e vocês podem ver a potencial que tem essas espécies no Brasil para você produção de fármacos, mas que acaba atraindo um mercado legal que é a biopirataria e que pode ser um fator muito determinante na hora de você fazer um programa de conservação desses animais. Se levar em consideração se essas espécies são perseguidas pelo preço delas ou até mesmo os produtos extraídos delas. Bem, a gente também pode complementar a fala do Gabriel, né? Que não só essas espécies que estão listadas aqui, muitas espécies do Brasil são altamente procuradas, né? A gente tem até um grande exemplo disso aí, aquele filme Rio, que você tem praticamente a biopirataria de uma espécie da ararinha azul, né? Que foi extinta na natureza e está sendo solta novamente pelo Instituto Europeu, que resgatou ela. Mas tem N e N espécies, principalmente as cobras, que têm capacidade de produção de soro antiofídico, são as mais buscadas atualmente em questão dos subprodutos dela, como o Gabriel falou, do veneno, mas sim em questão de animais, a gente tem araras, algumas espécies de répteis, mas os pássaros sempre são, nessa questão de pets silvestres, são os animais mais procurados. E até por isso que a gente tem leis tão duras na nossa questão de voo, para tentar evitar isso o máximo, e também a fiscalização que está presente nos aeroportos, tantas áreas de embarque e desembarque, né? E sem contar que, além de tudo, um dos piores fatores que você pode encontrar para a conservação das espécies nativas aqui
é a introdução de outras espécies de outros habitats, que nem trazer espécies de outros locais do nosso em questão, você pode estar elevando a chance daquela espécie virar uma praga e não ter um controle adequado. Aconteceu casos esse tempo até da Naja, que passou na TV, ficou famoso, que veio através de biopirataria para o nosso país e, felizmente, conseguiram aprender e dar um destino adequado para aquele animal. Isso aí, acho que a gente pode avançar, né? Pode. Bom, os animais mantidos em cativeiro é considerado crime e é muito importante realizar a soltura dos animais, porque não é a mesma coisa um animal quando ele está preso, igual exemplo das araras. Você muitas das vezes aprende e daí está acostumado sempre com a alimentação e daí quando soltam, os animais eles não conseguem sobreviver sozinhos, que ele acostuma. Sim. Fazer uma colocação aí, uma vivência que a gente teve, né, com o professor Everton Miranda, no projeto de resgate de arpias. Ele está para soltar o filhote de arpia que foi resgatado, e ele passa por esse, vamos dizer assim, um ensinamento a uma dieta que ele deverá se seguir, porque quando em cativeiro ele é alimentado o tempo e a hora, porém, quando soltado na natureza, ele deverá caçar a sua presa para comer. Logo, isso, ele não tem essa habilidade. Então, teve até um fato que aconteceu, que a gente estava lá na fazenda São Nicolau, em Cotriguaçu, e havia uma galinha dentro da gaiola, estimulando ele a caçar, a matar a galinha e comer. Pode seguir, Leonardo. Bem, acho que a soltura de qualquer espécie ela deve ser encarada sempre como um evento crítico, né? Como o Leonardo acabou de falar, essas aves, qualquer animal que fique muito tempo em cativeiro, ele perde a capacidade de caça. Então, você sempre tem que ter a questão de fazer o animal reaprender a caçar, porque aí, senão, você pode ter algum problema para a fauna, ou então até para o ambiente local. E isso pode acarretar vários problemas, né? Isso é muito Sim. também questão da Acaba levando a parte do animal. Coloca, por exemplo, não só a questão da alimentação, mas também a questão de o animal perder o medo também do ser humano, que às vezes pode ser uma coisa prejudicial na hora de se soltar um animal na natureza. O que a Luciane comentou da morte quase imediata dos mesmos seria pelo fato de não dar conta de se adaptar ao meio na qual ele foi inserido, né? Podemos citar o exemplo também dos papagaios e araras que acostumam-se, quando em gaiolas, ficar no chão, e no meio da natureza ele seria uma presa fácil, né? Então logo ele tem que se adaptar a este modo de vida novo, vamos dizer novo para ele, que ele nunca teve contato, e sempre ficar em lugares altos, impedindo assim a sua morte quase que imediata após a sua soltura, né? Sendo que assim, os animais que estão há muito tempo, eles podem até aprender a caçar, a forragear, porém, às vezes, num ambiente menor do que a floresta, eles vão ter a perca de habilidades físicas, né? Eles vão ter a resistência do animal que está ali vivendo há tempo. E até a própria falta de conhecimento sobre o local que eles vão estar. Isso pode acarretar vários problemas, como a morte do mesmo. E isso é uma situação que o pessoal quer sempre evitar, né? Que é complicado. Isso mesmo, porque pega e aprende os animais e acaba, tipo, cortando as asas para não voar mais. Acaba, tipo, machucando, né, os animais. Sim. De acordo com a Instrução Normativa 2314, o IBAMA
devem identificar e realizar o cadastramento das áreas de solturas, a fim de dar agilidade aos procedimentos de destinação. Essas áreas cadastradas poderão receber animais silvestres oriundos de setas para reabilitação, desde que haja a aprovação da autoridade competente. Logo, então, você não pode ir lá e soltar uma arara em qualquer lugar que você quer. Tem uma área que é propensa para ela se adaptar. Ela pode, se você soltar a esmo assim, ela pode morrer quase que imediato, como já citado anteriormente. Fazer alguma colocação, Leonardo? Mas pode passar, Leonardo. A destinação dos animais, igual o Leonardo falou, existe 3 tipos. A soltura experimental, que é a ação em coleta sistemática de dados para aperfeiçoamento ou exposição de metodologia visando o desenvolvimento de procedimentos para soltura. Normalmente é captado esses animais, marcado e soltado para algum tipo, finalidade de tipo desenvolvimento de um trabalho, projeto. E tem também a revigoração popular, não, que é a soltura em áreas onde já existiam outros indivíduos da mesma espécie. E a reintrodução, que é o restabelecimento de uma espécie em área que foi, em algum momento, parte da distribuição geográfica nacional, natural, ou qual foi retirada ou extinta de cativeiros para fins de pesquisa, educação ou treinamento. Ou seja, podemos simplificar como soltura experimental uma área na qual vai ser colonizada por esta espécie, revigoramento onde a espécie já predominante, ela já está adaptada ali já a outros indivíduos, e a reintrodução onde ela já ou eventualmente já esteve ali, mas foi extinta ou desapareceu com o tempo. Alguma colocação, pessoal? Essa reintrodução a gente pode dar de exemplo a reintrodução da ararinha azul, né? Isso mesmo, que ela foi enviada para fora, né? Foi criada pelas ONGs, agora estão se trazendo para o Brasil para ser reintroduzida na natureza. Isso, pode dar sequência. E, segundo as novas regras, a soltura pode ser imediata e deve ser priorizada, devendo ser realizada de 3 formas. Deve ser realizada a soltura imediata quando a espécie apresenta indícios que foi recém-capturado e não apresente problemas que possam impedir a sua sobrevivência, tipo alimentação, está afetando de forma direta no animal, e a adaptação em vida livre, e que seja espécie de ocorrência natural no local. No caso de animais silvestres da fauna nativa do Brasil, apreendido pelo IBAMA, a destinação deve ser imediata, como já foram falados pelo Leonardo, e de sumaria, sem manifestação da autoridade competente para o julgamento de infração administrativa ambiental, poderá se dar em até 72 horas de apreensão. Lembrando que a multa não é qualquer multinha assim, não. É de valor alto e podendo ter de até 4 anos de prisão. Porque entra aí como contrabando, né, de animais silvestres, aí a pena também inclui a reclusão. Aí que, na qual eu acabei de fazer a citação, mulher detida com animais silvestres em cativeiro em Sarapuí. Isso é um caso na qual tartaruga, papagaio, tucano, que são espécies silvestres que não é adaptada a cativeiro, na qual o tucano não é uma espécie para criação em cativeiro. Então, é considerado como crime ambiental. Aqui, como nós já citamos, está a reintrodução da ararinha azul
agora para o plano de 2021, né? Ela está retornando, se não falha a memória, da Alemanha, e será reintroduzida agora no Brasil. Alguma colocação, Leonardo? Não, Leonardo, acho que essa parte a gente já fez várias citações no decorrer do trabalho. A gente pode dar sequência. Vou falar só uma questão prática que geralmente que são proibidos aqui para nós, no Brasil, são as espécies nativas, espécies de outro país, de papagaios, que geralmente, como a calopsita, que é uma espécie australiana, elas podem ser criadas em cativeiro, desde que sigam os padrões de ética, né? Sim. Bem, aqui a gente tem as várias espécies de araras, né? No caso, a ararinha azul, que foi extinta e já está sendo reintroduzida. E uma das araras que a gente está tendo mais problema atualmente para conservação é essa arara azul pequena, né? Até que qual que eu posso dizer? O último abrigo dela foi queimado por esse último incêndio que ocorreu mais para a região do sul do estado, né? Mato Grosso do Sul. E a criação de novos projetos, que também é importante para novas leis, né, que muita gente não gosta, que faz a preservação. Muita gente quer acabar com a preservação. Para que plantar mais árvores? Já tem, quer destruir tudo. Mas a vegetação ela é importante para manter o equilíbrio dos animais. Isso mesmo. Alguma colocação? Não, pode dar sequência. Aqui você está mostrando o grau de naturalidade e o maior grau, que seria os 5 aqui, paisagem terrestre, depois vem santuário da vida silvestre, monumentos natural, parque nacional e área silvestre e reserva natural. E o menor grau seria exterior das áreas naturais protegidas. Só está mostrando as áreas protegidas, que são de maior grau e de menor. Bem, finalizamos por aqui nossa apresentação. Quero agradecer a atenção da professora e dos demais que estiver assistindo. Externo meus agradecimentos desde já pela disciplina ministrada pela professora Virgínia, na qual estou gostando muito. Essa área é bastante importante e deve ser sempre enfatizada. Agradecimento, Gabriel, Militão, Todos tenham gostado da nossa apresentação, e é isso. E agradecer e dizer que a gente deve valorizar a nossa diversidade genética, investir em pesquisas dentro do nosso país e aumentar a vigilância. E assim a gente vai ter um projeto concreto de conservação das nossas espécies. Bem, só também aqui agradecendo a atenção de todo mundo, né, que vai assistir, agradecimento à professora, agradeço também a todos os meus colegas que estão aqui apresentando comigo. Sabe que foi um trabalho difícil, né, uma extensa pesquisa, mas acho que deu para entender um pouco mais o tema e até se aprofundar em algumas causas, dando exemplos das espécies de manejo lá em cima, que a gente vê que tem mamíferos, temos répteis e concordando com o Gabriel que tem que ter uma maior defesa em relação à preservação e conservação da natureza, né? Agradeço a atenção de todos.